Bom dia! Sejam todos bem-vindos a essa live. Os que podem nos acompanhar no ao vivo agora, os que vão chegar depois. Hoje vamos falar de um tema, de uma terapia muito importante nas nossas vidas, que são as constelações familiares. Então, para falar desse assunto, vou trazer um convidado especial, Sebastião Córdova, que é mestre Reiki, constelador, que é professor e instrutor da energia Aster, trabalha com apometria de ancoragem também. Então vamos falar com ele daqui a pouquinho, já vou estar chamando ele, só vou esperar ele entrar aí. E vamos falar dessa terapia trazida por Bert Hellinger no final dos anos 80, que trabalha com as famílias, com o sistema familiar, porque somos um sistema, né? Então, para que um sistema funcione, as coisas precisam estar alinhadas. Tá aqui o Sebastião, já vou chamando ele aqui. E aí vamos seguir. Convite para o Sebastião, aguardando ele aceitar. E vamos começar esse assunto. Então, bom dia, Sebastião. Bem-vindo. Ajeitar aqui o retrato. Isso aí, vamos enquadrar na câmera. Sim. Uhum. Muito bem. Bem-vindo, Sebastião. Obrigada por ter aceitado esse convite da sua primeira live. Me sinto Sim, muito né? honrada. Uhum. E para falar, então, das constelações, mas antes, gostaria que você se apresentasse e contasse primeiro, como é que você chegou nas terapias, já que você é mestre Reiki, constelador, professor e instrutor da energia Aster, trabalha com Uhum. apometria de ancoragem. Então, Uhum. gostaria que você nos contasse aí como o Sebastião chegou nessa área Tá. das terapias. Na verdade, nessa área de terapias holísticas, eu vejo muito relato das pessoas dizerem, foi um chamado, alguma coisa assim, certo? Eu não foi um chamado, eu fui de arrasto. Mas porque eu sempre trabalhei no mundo corporativo, eu sempre trabalhava em empresas e depois eu tive uma microempresa durante mais ou menos uns 20 anos. E quando me falavam sobre estas coisas, eu sei que eu já comentei isso, né? Eu dizia, não, gente, isso aí é coisa de gente que precisa de alguma coisa, psiquiatra, alguma coisa, não quero saber disso. E eu sempre tinha aquele preconceito de, assim, quem trabalha com isso, vê fadinha, vê gnomo, vê ET. E eu falei, não, eu não quero fazer parte disso, sabe? Eu me achava uma pessoa super razoável, super sadia, até que, né, a vida da gente acontece coisas que muitas vezes a gente é obrigado a tomar um rumo diferente na nossa vida. Então eu fui convidado para receber atendimentos de Reiki, e depois eu fui também convidado a uma intimação para eu pegar e fazer curso de Reiki, fiz um mestrado, e quando eu Uhum. fui lá, uma coisa muito interessante, que é um relato que eu vou dar, que isso também serve para as pessoas que não estão neste meio e que muitas vezes estão precisando de uma ajuda muito grande, ou porque às vezes foram para o fundo do poço e estão procurando uma solução. Uhum. Então, para mim, é assim, se essa pessoa, ela faz isso, ela tem um diploma, ela sabe o que é que ela está fazendo. E ela tem a solução para mim. E muitas vezes eu não preciso fazer nada, simplesmente eu vou lá, eu faço uma solicitação, como se mais ou menos eu vou procurar o Papai Noel, eu vou fazer um pedido e eu vou receber esse pedido. Ledo engano, não funciona desse jeito. E muitas vezes, o que é que acontece? Quando a gente participa, isso eu estou falando sobre a minha perspectiva de quando eu iniciei. Claro. E todas essas pessoas eram iluminadas, ou eram santificadas, ou tinham Uhum. alguma coisa especial, e eu pensava, nossa, eu vou fazer o que ali? Eu tenho um monte de pecado, eu tenho um monte de coisa, nossa, vai ser horrível, né? Não vou nem Aham. entrar na porta, assim, Claro. sabe?
e vão descobrir um monte de coisa minha que eu fiz. Nossa Senhora, o que eu vou fazer? E quando eu fui ali participar, eu vi que eram pessoas comuns, pessoas normais, e que muitas vezes essas pessoas que estavam ali, algumas delas não tinham qualificação emocional, espiritual para estar fazendo o que estavam fazendo. Então eu não estou falando isso de um determinado terapeuta, Uhum. não estou falando isso de alguma outra coisa, certo? Eu não sou especialista em nada, simplesmente aquela minha observação que eu tenho hoje de quando eu tinha. Então, para Uhum. mim, para participar destes cursos, tem que ser pessoas escolhidas, pessoas chamadas, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu Uhum. comecei, quando comecei a observar, conviver nisso, eu falei, nossa senhora, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que está acontecendo? Eu estou nesse lugar e as pessoas narravam que vinham isso, que via, falavam com Nossa Senhora, com Jesus Cristo, que vinham ETs, e eu falei, eu estou no hospício, Aham. sabe? Então, essa Sim. que eu falava, sabe? Essa é a minha percepção. Mas eu fui, aí eu fiz curso de constelação familiar com o professor Nelson Teston, e quando eu olhei Uhum. aquilo, primeira coisa, quando eu vi ele, eu falei assim, este cara não é desse planeta. Eu falei, já estou piorando o meu diagnóstico. Eu já estou vendo gente que não é desse planeta, mais ou menos, sabe? Eu falei, esse cara é muito estranho. E daí eu fui indo, e muito interessante que esses tempos atrás, uma cliente, a primeira vez que ela me viu, ela falou assim, ela ficou com medo de mim. Ela, Você ela, não é disciplina. ela comentou eu vou sair daqui que esse cara é louco, esse cara não é desse planeta. Sabe? Eu falei, a mesma situação que eu vi quando eu iniciei, também tiveram essa percepção de mim. Uhum. Então, eu fiz constelação familiar, fiz curso da energia arte, que hoje eu sou instrutor, e também eu faço apometria de ancoragem. Uhum. Então, eu comecei neste mundo, não foi por um chamado, mas eu tinha muita preconceito, muita restrição a isso. Quando eu me vi, eu me coloquei ali. E hoje em dia, eu auxilio as pessoas com esta percepção que eu tenho, de que quem vem a primeira vez, quem não conhece, estão procurando alguém que auxilie essa pessoa. Uhum. Então, é desta forma que eu faço. Como que eu faço essa forma? Eu mostro para ela aquilo que ela não consegue enxergar, aquilo que ela não quer ver. Uhum. Eu auxilio, quem vai dar a solução, quem vai dar o passo, quem vai se curar é a pessoa. O terapeuta, ele não tem essa possibilidade, ele não tem esse poder. Ele pode fazer o quê? Auxiliar esta pessoa para que ela consiga, por ela mesma, sair da onde ela está. Então, Uhum. foi mais É ou igual, menos este é, aonde que eu é igual, comecei, tá? é igual ir para academia, né? Eu sempre falo que para terapia é igual ir para academia. Se você só vai na academia e não faz o exercício, você não vai ter o resultado. Então, o Exatamente. terapeuta, ele está Exatamente aí com isso. conhecimento. Mas se você não estiver disposto a se curar, que era essa pergunta que Jesus fazia, né? Aham, Você quer se curar? Você sim. quer a cura? Aham. Então, precisa do trabalho dos dois, o terapeuta com o seu conhecimento, mas a pessoa está disposta a fazer as mudanças necessárias Aham. para conseguir o resultado que ela está buscando. Isso, porque muitas vezes a pessoa está numa situação tão terrível, ela está destruída, que muitas vezes por ela sozinha ela não consegue. Isso. Então ela precisa de alguém que auxilie ela a sair deste lugar. Porque Uhum. eu já estive neste lugar. Eu conheço perfeitamente o que as pessoas passam quando elas vêm até mim, principalmente nos atendimentos da constelação familiar. Então eu preciso tirar a pessoa deste lugar, auxiliar ela. Eu Uhum. sempre costumo dar um exemplo. Então, muitas vezes, a pessoa ela está num buraco que ela mesma cavou esse buraco por decisões que ela tomou na vida dela. E o que é que eu faço? Eu dou uma escada para ela. E a Uhum. decisão de sair daquele buraco é dela. Eu não Uhum. posso entrar no buraco com ela, ficar ali, pegar ela no colo, acariciar ela
tratar ela como uma criança e sair do buraco e deixar ela ali. Eu preciso dar uma ferramenta para ela, a ferramenta que é a escada. Isso é por ela. Por quê? Porque eu acredito que todas as pessoas, por pior que elas estejam passando na vida delas, elas têm a capacidade de sair. E eu não posso fazer isso por ela. E uma coisa que eu observo muito nas terapias de alguns terapeutas é que eles não dão a escada. Eles vão lá, eles descem, pegam a pessoa no colo, tratam a pessoa como uma criança e deixam a pessoa ali. Então, esta cliente ou este cliente fica eternamente vinculado a este terapeuta, às vezes por anos. Eu acho que isso, pelo o meu ponto de vista, eu acho de uma forma diferente. É a mesma coisa que eu penso assim referente aos filhos. Como que eu sei que os meus filhos, eu fiz um bom trabalho com os meus filhos? Quando eu sou desnecessário para eles. Quando eu percebo que eles não precisam mais de mim. E eles seguem a vida deles. Sabe? Eu sempre falo isso nas constelações. Agora, quando eu vejo se os meus filhos, eles já têm 30, 40 anos, e eles estão precisando ainda de mim, eu preciso rever o que é que eu fiz com estes filhos. Então, a mesma coisa acontece com as terapias. Então, se tem algum cliente meu que seguidamente está fazendo constelação comigo, alguma coisa, tem alguma coisa errada comigo, como terapeuta, não com o cliente. Porque o cliente ele veio procurar uma solução mais ou menos através de mim, certo? Sim. Então, precisa ver o que é que está acontecendo com o terapeuta. Muitas vezes eu vejo terapeutas, colegas, alguns outros, dizer assim, olha, eu não posso atender essa pessoa, não posso levar essa pessoa a tal lugar, porque ela não está preparada, ela não está pronta. Para mim, quem não está pronto é o terapeuta, porque é necessário que o terapeuta leve este cliente aonde ele precisa ir. Aonde que ele precisa ir, principalmente nas constelações familiares, aonde gerou os traumas. E é um lugar de muita dor. É necessário que faça isso. Se eu não fizer isso, se eu ficar com pena do cliente, eu não vou tirar esse cliente de lugar nenhum. Ele vai sempre ficar atrelado a mim, sabe? Então, é dessa forma que eu atendo, né? Então, às vezes, tem clientes meus que eu atendo, nunca mais aparecem. Talvez, não sei se deu certo ou não deu certo, só que às vezes eu percebo assim, às vezes quando eu atendo um cliente, eu penso, nossa, nunca mais ele vai vir até mim, né? E quando eu vejo, vem outro cliente e diz assim, ó, tal fulano me indicou você. Claro. E daí eu penso, será que essa pessoa gosta ou não gosta dele que me indicou para eu atender? Ou às vezes indicou a sogrinha, ou sei lá quem que é, sabe? Então é assim. E os meus atendimentos, 100% é por indicação. 100%. Eu não uso muita mídia social, essas coisas eu não uso. Então, os meus atendimentos, todos eles, é 100% por indicação. Por isso que eu falei que é uma honra estar contigo nessa sua primeira live, né? Porque Sim. foi... E Vamos lá. sim, eu tenho uma característica, né, que eu começo a falar e eu blá, 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 e eu começo a falar. Então, às vezes, eu estou falando de uma coisa e eu já mudo para outra coisa, tá? Mas eu sempre nessa mesma linha, Tá tá? tudo certo, Sebastião. Então, conta mais para nós como são os seus atendimentos. Você atende online, é por indicação, mas também você atende online, não é somente presencial. Isso. Então, o que é que eu faço? Nos atendimentos de apometria de ancoragem, eu só atendo online. Então, porque eu tenho que ter um lugar onde eu moro, onde eu atendo, que tem um ancoramento específico. Então, os atendimentos que eu faço são todos eles online. Então, a pessoa agenda, marca um horário comigo, ela não precisa vir até onde eu estou. Eu atendo muitas pessoas fora da onde eu moro,
e elas Uhum. ficam em repouso, tranquilo, ou elas acompanham por videochamada, ou então Uhum. elas ficam em repouso e depois eu dou o diagnóstico. Uhum. E constelação familiar eu faço presencial em grupo, ou eu faço presencial individual, que daí com os bonecos, e eu Uhum. faço também é, individual online e em grupo online também. Então eu faço Ah, dessas formas. Uhum. Então eu percebi que tem muitas pessoas que às vezes elas moram distantes, elas têm compromissos, ou moram numa cidade que ela é pequena, que todo mundo conhece, e ela não quer se expor, mas prefere fazer em grupo. uhum. Então, quando eu estou em outra cidade, elas são atendidas dessa forma. E é da mesma Uhum. maneira, acompanha online. É Uhum. E assim que você funciona. e você está falando de Chapecó, Estou né? Eu falando nem disse de de onde você está Chapecó, sim, falando. estou falando de Chapecó, né? Sim. Eu moro em Chapecó, Santa Chapecó Catarina. já faz uns 30 anos, mais ou menos, né? Uhum. Uhum. E como é que você chegou nas constelações, então? Qual foi a dor que te levou para as constelações? Eu estava no fundo do poço, né? Por isso as constelações familiares, ela é excelente. Uhum. Foi num momento, há uns 8 anos atrás, que eu estava numa situação muito difícil, e então, eu comecei com o reiki. Uhum. Então eu fui começar a partir do reiki, e depois me fizeram um convite para para participar das constelações familiares. Uhum. Me falaram esse nome, constelação familiar, já me deu um negócio, né? Eu falei, não, gente, eu não vou saber disso aqui, não quero saber disso aqui, não sabia nem o que era, mas Uhum. não quero saber. E aí, foi acho que quase um ano eu fiquei desse jeito, me Uhum. convidando, e eu fui por insistência. Eu fui assistir, e daí eu me encantei com a constelação familiar. O Uhum. dia que eu fui, acho que tinha 5 constelações, eu participei de todas elas, me chamaram no campo, né? Eu Sim. fui filho, mãe, pai, avô, fui de tudo. Me destruí aquele dia, nossa senhora, sabe? Eu falei, nossa, isso aqui funciona. E a minha Uhum. vida começou a mudar. Uhum. E aí teve a oportunidade de fazer, o professor Nelson fez um curso de formação, e eu participei da primeira turma, e eu estou até hoje, então, fazendo atendimentos com constelação familiar. Eu Uhum. iniciei a constelação familiar na cidade de São Jorge, através de um convite da querida Alvani. E Uhum. daí, depois acho que foi onde eu conheci você, né? Isso, Foi. Aham. foi ali que eu comecei, daí foi em outras cidades, daí por convite seu eu fui para Nova Prata fazer atendimentos também, e Uhum. depois Lagoa Vermelha, Muliterno, Marau. Marau, e agora eu tendo muito em Marau, né? Então já faz uns Uhum. 3 anos que direto eu estou em Marau. Tanto que agora no domingo eu vou estar em Marau, vou dar curso de Ashter, o Campo Ai, 2, que bom. e segunda-feira eu vou fazer constelação familiar ali, individual e em grupo também. Uhum. Aham, Nossa, eu, que bom. sim. E conte-nos, então, às vezes as pessoas chegam aqui e não conhecem essa terapia. Então, Aham. o que é a constelação, Sebastião? A constelação familiar, eu costumo dizer que ela é uma excelente ferramenta terapêutica, aonde nós temos nós criamos a consciência daquilo que nós não conseguimos enxergar. É, então, muitas vezes, nós estamos passando por vários problemas na nossa vida. O problema financeiro, sentimental, de doenças. Então, tudo isso tem uma causa sistêmica. Sistêmica, ou seja, algo que eu estou fazendo, uma decisão que eu tomei na minha vida, tem algo a ver com a minha origem, com a minha Uhum. família de origem, com o meu nascimento, a minha vida intrauterina, o que aconteceu comigo até os meus 5, 7 anos de idade, qual foi os traumas que aconteceram ali, que eu parei naquele lugar. Então, a constelação familiar, ela auxilia para que eu observe o que realmente aconteceu, algo que eu não lembro, porque de 5, 7 anos eu não lembro. Então, ver o que aconteceu ali, e que daí eu olhando para este acontecimento, eu possa compreender como adulto o que realmente aconteceu, sem julgamento e sem nada, e eu seguir a minha vida.
Pode ser que também eu esteja conectado e identificado com algum antepassado meu, com alguma coisa, que eu esteja repetindo essa história, e a constelação familiar ela é excelente para isso. Então, ela é uma ferramenta e a eficácia desta ferramenta é quem está utilizando, é o terapeuta que está utilizando. Não adianta nada eu fazer um curso de constelação, eu dizer que eu sou um constelador familiar e eu não saber utilizar, eu não ter entendido o processo, o que realmente é uma constelação familiar. Constelação familiar não faz milagre. O constelador, ele não tem o poder de solucionar o problema das pessoas, ele simplesmente ele auxilia. Então é desse lugar que ele precisa ficar. É assim. Então a constelação familiar, de todas as terapias que eu conheço, ela é, no momento, o que eu conheço, a melhor que existe, tá? É a melhor. Então, tanto faz se a pessoa faz em grupo, ela faz individual, os resultados são excelentes. Depende muito da disponibilidade que eu estou. Qual é a motivação que eu tenho? Não adianta eu ir lá fazer a constelação para por curiosidade ou por algo muito supérfluo. Então, assim, ó, eu estou no fundo do poço, estou desesperado, eu preciso achar uma solução para a minha vida. Então, os melhores resultados que eu tive de constelação familiar são essas pessoas. Porque, assim como todas as terapias, sempre vai na causa, né, Sebastião? A partir do momento que a gente conhece a causa, sabe como trabalhar e como desbloquear, como transformar essa situação. Exatamente isso. E a causa sempre, às vezes, é o trauma. E o seu trauma, por que aconteceu esse trauma? Porque, às vezes, eu sou criança e, por algum motivo, digamos que a minha mãe ou o meu pai, eles se ausentaram por 1 hora, 2 horas, e, às vezes, eu fiquei sozinho. E isso é um trauma profundo para uma criança. O que é que a criança ela pode pensar? Ela pode pensar assim, o meu pai ou a minha mãe não me amam. O meu pai e minha mãe me abandonaram. E eu, para poder sobreviver, eu começo a arrumar ferramentas da minha forma de ser, de agir, para poder sobreviver. E aí eu começo a achar um monte de coisa. Muitas vezes eu posso achar o seguinte: para os meus pais me amarem, eu preciso fazer tudo o que eles querem. Para os meus pais me amarem, eu preciso crescer antes, deixar a minha criança de lado e eu ajudar eles. E eu cresço achando que para as pessoas me amarem, eu preciso ajudar todo mundo. Claro. Sabe? Então a pessoa precisa compreender que você vai ser amado de qualquer jeito, pela sua essência, não que seja necessário você estar sempre dizendo sim para todo mundo. Que quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você. Então é necessário que você tenha a compreensão de que a pessoa mais importante da sua vida é você. E aí sim você pode auxiliar os outros de uma forma mais sadia. E a constelação familiar, ela tem, digamos, as 3 ordens da vida, né? 3 ordens da natureza, que é a hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. É uma coisa muito difícil as pessoas compreenderem isso. É uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, sabe? Principalmente quando é filhos em relação a pais. Os filhos, às vezes, eles se acham de uma forma assim tão grato por ter recebido a vida, pelos que os pais fizeram por eles, que eles precisam eternamente estar à disposição dos pais. E eles acabam começando a travar a vida deles em alguns lugares, certo? Então, é isso. E eu costumo dizer assim também, eu sou pai também, né? Eu não tenho filhos, porque os meus filhos é para a vida, é para o mundo. Eu preciso preparar eles para o mundo, que eu não seja mais necessário para eles. Claro. Mas eu tenho pais, então eu preciso honrar a vida que eu recebi dos meus pais e honrar a vida
deles é preparar, digamos, a próxima geração para que siga a vida deles. Ou se eu não tiver filhos, que eu faça algo de bom, né, para o mundo, que tenha valido a pena a vida que eu recebi. E não significa que eu tenha que estar sempre dizendo sim para os meus pais. Eles precisam também fazer as coisas por eles. Então tem uma... as forças deles, né? Exatamente. Sim. Então, a constelação, além de todos os benefícios que ela traz muito autoconhecimento e muito conhecimento para a vida. Porque a gente passa a entender como as coisas funcionam. E entender que um sistema, para ele funcionar, ele precisa estar alinhado. Então, às vezes, eu sigo minha vida e digo, eu estou com um problema aqui, mas eu não vou falar para ninguém, tá tudo certo, eu vou no segredo, como se isso não fosse influenciar, né, no sistema. E isso tudo influencia, somos um sistema. Então, a constelação nos traz muita clareza de como devemos fazer as coisas para que a família funcione, para que essa engrenagem sistêmica funcione de maneira que funcione melhor, né? Exatamente. E também a constelação familiar é uma filosofia de vida, sabe? Então, quando você participa de uma constelação familiar, por mínimo que seja, você muda alguns comportamentos seus, você muda a forma que você enxerga a vida, você muda a forma como você enxerga as pessoas. Então, a constelação familiar é assim, sem julgamento nenhum das pessoas. Você começa a compreender que uma pessoa, por pior coisa que ela faça na vida, existe um motivo sistêmico para que ela tenha feito isso. Então, jamais eu vou compreender as atitudes de uma pessoa se eu enxergar somente para ela. É necessário que eu enxergue o sistema inteiro. Então, eu atendo muitas pessoas, às vezes, que têm drogadicção, às vezes que têm problema de câncer. Então, se for olhar, a causa está na origem, está na pessoa, com pessoas com vários problemas na vida que não conseguem resolver, já fizeram de tudo, sabe? Porque olha só para si, precisa olhar para o sistema. E é muito comum também nos atendimentos as pessoas terem a falsa impressão de que o problema que elas estão passando, a culpa é dos outros, sabe? Então, eu estou terceirizando os meus problemas para os outros. E, na verdade, eu tenho responsabilidade em tudo que acontece na minha vida, inclusive nas minhas doenças. Se eu estou com algum sintoma biológico, físico, o que está acontecendo comigo? O que é que esta doença está querendo me dizer? Qual que é a mensagem? Se eu não quero olhar para esta mensagem, sinto muito. Simplesmente eu vou ficar sempre indo nos médicos, os médicos vão me dar remédios e eu vou viver sempre sobrevivendo desse jeito doente à base de remédios. Porque eu não entendi a mensagem. E muitas vezes tem pessoas que têm uma grande oportunidade de mudar a sua vida completamente, mas elas preferem muitas vezes não mudar e ficar doente o resto da vida. E até pode dizer assim, quem que quer ficar doente? Não no racional, no inconsciente. O nosso inconsciente é que comanda a nossa vida. Então, a constelação familiar, ela trata do nosso inconsciente, não do que eu acho, do que eu penso. Porque se fosse assim, se eu soubesse o que está acontecendo com a minha vida, no meu racional, eu não precisava de terapia. Eu não precisava de nada. Então, é algo que é inconsciente, que eu não consigo acessar. Porque se eu acessar, vai doer. Então, eu faço o quê? Eu me protejo. Eu me protejo de várias formas. É assim que funciona. Sabe? Então, é igual ter uma ferida e querer colocar alguma coisa para tapar ela sem curar. Ela vai ficar doendo, vai ficar doendo. Então, às vezes, a gente precisa passar por essa etapa da cura, que é dolorosa, mas que vai chegar
um momento em que isso vai estar resolvido e vai trazer os benefícios para mim e para o sistema familiar. Então, é muito importante que... eu gosto muito da pergunta que você faz e eu uso na minha vida, por Aham. isso que, como você disse, é uma filosofia de vida, né? O que essa Aham. situação está me mostrando? Uhum. É. Então, Uhum. E é no sempre dia assim, para que serve, é, né? isso, É, sair do porquê, porque o porquê nos coloca como vítima, mas o para quê, ele já nos mostra a solução, né? exatamente, é. E geralmente nos meus atendimentos eu faço uma pergunta para todos os meus clientes. Eu pergunto assim para eles, né? Você quer que eu diga o que você quer ouvir ou o que você precisa? Exatamente. A Daniela colocou aí, quando não entendemos a mensagem que a doença quer me mostrar, virão outras questões para me forçar a olhar para a causa. Então, às vezes, a pessoa se questiona, isso de novo, Uhum, ai, de novo estou passando por isso. Mas por quê? Porque não foi na causa, né? exatamente, aham, Então, às vezes é uma dor necessária, a gente precisa passar por ela para depois ter o bem-estar. E se nos curamos, curamos todo o sistema familiar. E os filhos, aprendi contigo também, Sebastião, né? Que eles são a ponta do iceberg. Então, se eles estão mostrando alguma coisa, é porque eu preciso olhar para mim, né? O que eles estão querendo me mostrar? Porque se eles não estão sadios, se eles estão com alguma questão, especialmente até os 14 anos, né, do 0 aos 7, eles estão no campo da mãe, e dos 7, 8 anos aham, até os 14, 15 no campo do pai. Então, o que eles estão nos mostrando para nós pais buscarmos olhar para as nossas feridas, olhar para as nossas uhum. questões e trazer esse bem-estar para a família, então, né? Porque assim, né, como você falou, os filhos, eles são a ponta do sistema. Então, eles carregam o sintoma, pode ser biológico, físico, de doenças ou até psicológicos. Eles carregam, mas não originou neles. Claro. Então, a tendência que a gente tem é tratar o filho, mas só que o sistema ele continua doente. Então, é isso que é muito importante. Eu sempre falo, né? Eu observo como que eu estou através dos meus filhos. Então, Uhum. se eu vejo que eles estão apresentando algum sintoma, o que é que eu preciso me melhorar? O que é que eu preciso olhar em mim? O que é que eu preciso me tratar para que os meus filhos não carreguem os meus problemas, as minhas dores? E Claro. aí, sabe? Então, como a filosofia de vida, o que é que eles estão falando? Para mim, sem eles mesmos saberem. Então, Uhum. eu sou pai, mas eu sou filho. Então, quantas Claro. coisas eu fiz na minha vida que eu carrego as dores dos meus pais, eu repito as dores deles. E a constelação familiar, ela é excelente para ver em que lugar que eu estou na minha vida. Muitas Uhum. E a Monique vezes, está dizendo, e é um convite até para a gente aprender a viver em sociedade, né? Porque tudo que a gente faz, todas as nossas ações refletem, seja dentro da família, seja com quem convivemos. Então, também é uma sim, filosofia para a gente entender isso, né? Para entender que o aham. sistema, para funcionar, todas as peças precisam estar em boas condições. Isso é o que, que acontece. Então, dentro do nosso sistema familiar, nós temos uma informação. Nós agimos de uma forma. Se eu estou no Uhum. trabalho, eu estou numa empresa, eu tenho uma outra informação. Então, esta informação me afeta os meus comportamentos. Se eu estou com amigos, qualquer coisa, existe uma informação, existe uma energia, uma força atuando sobre mim, e então eu ajo dessa maneira. Então, eu não sou sempre igual na minha família ou com outros lugares, né? Eu me adequo ao lugar que eu estou. E eu Uhum. recebo e eu forneço informações, energias para este sistema, ou de forma positiva ou de forma negativa. É Uhum. assim que funciona. Uhum. Então, muitas vezes, quando eu me trabalho, eu começo a criar consciência. Tem coisas que eu fazia que eu não faço mais, tem lugares que eu ia, tinha amizades que eu ia que eu já não vou mais. E eu começo a atrair outras coisas. E a minha família, em ressonância, elas Uhum. começam a receber essa informação também.
Uhum. E muitas vezes o que eu sou hoje é tudo que aconteceu lá de trás e que vem vindo de geração em geração. Eu recebo essas informações por memória celular e uma série de outras coisas. E aquilo que eu faço hoje, as decisões que eu tomo, e vai estar influenciando, agindo de forma positiva ou negativa nas próximas gerações. Então, o que lá atrás eu não tenho como consertar. Eu tenho a partir de hoje, o que é que eu posso fazer em benefício do sistema familiar. Uhum. Então, isso é uma forma de honrar o meu sistema. Então, se hoje eu estou vivo, é porque lá atrás um homem e uma mulher foram se encontrando, passando por várias dificuldades como é que eu vou dizer assim, superando muitos obstáculos Uhum. e que eu recebi a vida. Agora, o que é que eu faço com a vida que eu recebi? Eu vou ficar reclamando dos meus pais? Eu vou ficar reclamando que eu não tive, que era necessário? Não, gente. Isso é criança. Então, o adulto olha para trás e diz: foi daquela forma, foi do jeito que eles conseguiram, não conseguiram me dar mais do que isso. Agora, o que é que eu faço com esta informação? E eu vou para frente. Então, Uhum. por isso que eu digo assim: eu não atendo crianças, adulto, corpo de adulto, Adulto na mas postura da... comportamento de crianças. Eu não Uhum. atendo. Eu preciso Uhum. atender somente adultos. Por isso que eu faço essa pergunta. Uhum. Tá? E a constelação, a partir do momento que você começa a entender, começa a estudar como Aham, funcionam as coisas, ela te traz esse amadurecimento e te traz esse adultecer. Então, exatamente. para Aham, mim, foi assim, saí lá da criança que aham, reclamava e me aham. tornei uma adulta. Não quer dizer que eu não tenha coisas para seguir melhorando, para seguir olhando, não, mas é um processo. Então, eu me sinto hoje muito melhor de quando eu olho lá para a Ivete antes das Aham, constelações, que sim. foi muito importante. E às vezes a pessoa diz, eu fui constelar, mas não vi o resultado, não sei o quê. Mas é igual ir para academia um dia e achar que vai estar com o corpo perfeito para sempre. Não é assim. A gente precisa ir olhando, é um trabalho contínuo, né? A gente precisa trabalhar, dar o tempo, mas depois vão surgir outras coisas, olha Uhum, novamente, né, Sebastião? Então, aham, a vida é um processo, né? E as constelações também são processos que a gente vai uhum. passando e precisa seguir nesse processo de adulto, de amadurecer, de se melhorar. Isso é uma coisa que eu observo, que às vezes as pessoas dizem que não tem resultado na constelação, ou pelo atendimento do, do terapeuta, certo? Porque é um conjunto, 50% é o terapeuta e Uhum, 50% é o cliente. Precisa ver o que é que aconteceu neste processo, tá? uhum, E muitas vezes a cliente ela recebe um atendimento especializado, correto, porém a cliente prefere ficar como vítima. Ela não, ela tem dificuldade em ver que ela tem responsabilidade no que está acontecendo com ela. Quando é isso, ela pode fazer 50 constelações. Não vai uhum, funcionar. Muitas vezes eu vou atender pessoas e eu peço que ele venha com uma impressão de que ali vai acontecer um milagre, que uhum, ela vai ali, ela vai pagar a consulta e ela não precisa mudar nada na vida dela, que acontece por encanto. Não funciona desse jeito. E eu claro. sempre digo, Papai Noel não existe, tá? E a constelação familiar, ela é excelente para eu enxergar, ter consciência daquilo que eu não consigo. Então, é Uhum, mais ou menos assim: eu estou levando a minha vida, todas as atitudes que eu tenho, baseado nas informações que eu recebi da minha família. Então, para minha família é desse jeito, então eu inconscientemente, eu sigo esse padrão. Eu sigo esse padrão de uhum, casamento, eu sigo esse padrão de dinheiro, eu sigo esse padrão na minha vida inteira, sem perceber. É, Só que acontece o seguinte: se está dando errado, olha se a sua família de origem também não está acontecendo a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu não sei o que é que eu faço. A constelação diz, mostra o que é que está acontecendo fora das ordens naturais da vida e que aí eu vou tomar decisão.
se eu vou seguir isso ou não vou seguir isso. Então, sempre a decisão é do cliente, Uhum. nunca é do terapeuta, sabe? Uhum. E por isso a importância de buscar um bom terapeuta, né, Sebastião? Que hoje em dia, com essa coisa da internet, dos cursos rapidinhos e tal, então também é importante que as pessoas busquem saber qual é a formação do terapeuta, né? Se ele está capacitado para isso. Olha, isso é um tema muito polêmico, tá? Muito polêmico. Eu vi uns tempo atrás que o Conselho de Psicologia está com uma ação que quer proibir as constelações no Brasil, certo? Uhum. E eu assim, mas por que querem proibir? A constelação familiar ela é excelente, sabe? Muitas vezes os psicólogos, às vezes, eles levam 2, 3, 4 anos para trabalhar com a pessoa sobre um trauma que ela tem. Uhum. Às vezes a constelação familiar, numa sessão, se chega naquele trauma. Uhum. E a constelação familiar, ela não substitui nenhum tipo de terapia, ela não substitui nenhum tipo de medicina, como nada, ela é uma auxiliar. E eu comecei a pesquisar, ver o que é que está acontecendo. Então, quando eu olhei realmente para a realidade, eu me assustei. Uhum. Eu comecei a olhar, principalmente no TikTok, Instagram, essas coisas, tem profissionais qualificados, excelentes, e tem profissionais totalmente despreparados, que é um crime o que essas pessoas estão fazendo. É como se fizesse assim, fez um curso, deram uma arma para um bandido. E que estão fazendo um estrago gigantesco nas pessoas. Não dão solução nenhuma e pioram a situação destes clientes. O único intuito, a observação que eu tenho, muitos deles estão preocupados em angariar seguidores, ganhar dinheiro. Tem muito terapeuta, constelador ganhando muito dinheiro. E o que eles fazem? Eles utilizam PNL, utilizam hipnose, eles estão mais preocupados com a performance no palco, que tipo um circo, num palco onde o protagonista é quem não deveria de ser, é este terapeuta. Sempre no curso que eu aprendi com o Sr. Nelson o constelador é o que menos importa. Nestes que estão vindo por aí, muitos deles, eles são os protagonistas. Não importa a dor, não importa o sentimento, os traumas do cliente. A única coisa que eles utilizam, os problemas dos clientes, é para ganhar dinheiro e manter esses clientes presos a eles ou a elas. É assustador. Usam muito marketing, sabe? Então, muita coisa assim. Oi? A era digital, né? Que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser bonito. Então, fica aí também, não sei se um alerta, mas para que as pessoas tenham consciência, e não só na constelação, mas em todas as terapias, né? Aconteceu isso um pouco com o Reiki também, acabou, né? Então, para a gente sempre olhar para quem que a gente vai abrir o nosso coração, né? Então, conhecer, informar, saber buscar as pessoas que são bons profissionais, que estão gabaritados para isso, né? Que têm a formação para estar atendendo. Que geralmente, por isso que eu comecei essa live falando sobre mim, tá? Que como eu não tinha consciência nenhuma, eu colocava esses terapeutas no nível acima, muito acima de mim. Que para eles, o que eles falavam para mim era lei. Então, a mesma coisa acontece com pessoas leigas que não conhecem a constelação familiar ou não conhecem o Reiki, qualquer outra terapia, e que acham que esses terapeutas sabem o que eles estão fazendo. Muitas vezes, eu tenho uma dor profunda, eu procuro uma solução, e se eu não escolher direito, eu vou estar me direcionando a um profissional manipulador, que ele não tem interesse nenhum na minha cura.
Nós estamos passando por um processo, não só nas terapias, eu acho que até nas religiões, aonde, Campos, né? onde assim, o que importa é a performance, é o marketing. Então, se eu faço um curso de PNL, um curso de hipnose, eu consigo me expressar muito bem, eu consigo dizer para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, eu vou prender essas pessoas. E elas vão me tratar como deuses, sabe? Que tudo que eu disser para elas, eles vão seguir. E eles não vão sair desse lugar. Isso é terrível o que está acontecendo com essas pessoas. Um ensinamento que me marcou muito do querido professor Nelson Teston foi aprendam a ser mestres de vocês mesmos, né? E a gente está chegando nessa era de a gente buscar por nós mesmos as coisas que a gente precisa melhorar. Então, sim, nós vamos dar a mão para um terapeuta, vamos dar a mão para que essa pessoa nos auxilie, né? Vamos receber essa escada que você falou no início da live, mas quem tem que dar o passo, quem tem que fazer o trabalho, quem tem que se capacitar, também devemos ser nós mesmos, para termos a tal da fé raciocinada, né? Para a gente ter as raízes profundas, igual o bambu, que por mais forte que seja a ventania, eu consiga me manter de pé. Então, o recado dessa live, acho que é isso, né, Sebastião? É que a gente consiga sempre ter a clareza, ter o discernimento de buscar fazer as coisas bem feitas e buscar bons profissionais e saber que a terapia é uma ferramenta, não importa qual, pode ser a constelação, pode ser o reiki, tem sempre que buscar onde você se sente, onde você sente que aquilo vai te ajudar. E chegou o momento das pessoas buscarem, porque a gente está vivendo aí uma questão muito mais doenças emocionais e físicas, ou seja, o físico paga o preço, mas é em função da questão emocional, né? É muito importante que as pessoas, como elas procuram esses profissionais? Elas procuram como uma criança ferida, como uma adulta que diz, eu preciso solucionar esse problema. Eu preciso que... É mais ou menos assim, eu tenho uma doença e eu vou no médico, certo? E o médico, muitas vezes, ele não enxerga nem o que eu estou falando. A minha pessoa, ele só olha o meu sintoma. Claro. E ele trata do meu sintoma sem olhar para o portador do sintoma. E então ele vai lá dar um medicamento, ou às vezes faz uma cirurgia, e se não funciona, de quem é a culpa? Então a gente vai dizer, a culpa é do médico, a culpa é do terapeuta, porque ele é paciente, porque eu sou passivo. Então, eu estou, como você falou, eu estou dando a minha vida, as coisas que eu tenho que fazer para os outros. Eu sou inocente, eu não preciso fazer nada. Quem tem que fazer é outra pessoa. Aí é uma grande armadilha, porque para quem que você vai estar dando a sua vida? Às vezes pode estar dando a sua vida para um lobo vestido de cordeiro, com palavras amáveis, palavras dóceis, te pegando no colo, passando a mão na sua cabeça, dizendo palavras lindas que fazem você chorar, você se emocionar, mas simplesmente ele quer outra coisa de você. Ele quer te capturar. E eu observo muito isso em várias terapias, sabe? Constelação familiar, então, é uma coisa que está muito preocupante isso. E muitos terapeutas que eu observo é assim, eles leram um manual, então essa pessoa tem isso, é só dizer isso, eu vejo você, foi como foi e está resolvida a situação. Aí tem outra coisa, então é assim, então vou ver o manualzinho. Então o manualzinho é isso. Como coloca todo mundo numa caixa, se eu tenho um sintoma, esse sintoma, a solução serve para todo mundo, e é só eu dizer as palavrinhas mágicas, de preferência que eu diga algo que agrade esta pessoa, e está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Não é desse jeito. Então, quando a gente vai procurar um terapeuta, que esse terapeuta pega a gente no colo, trate a gente como a mãe e o pai ideal, sinto muito.
preciso observar isso, sabe? Realmente, o que é que eu estou procurando numa terapia? Eu quero sair deste lugar ou eu quero me manter neste lugar, Claro, sabe? seria confortável. É confortável, né? Então, mesma coisa assim, né? Às vezes os remédios bons, aqueles amargos, aqueles que a gente, nossa, que coisa Adulto. mais horrível. Às vezes sim, né? Porque é necessário a gente, como adulto, fazer o que é necessário, sabe? Sim. É necessário, é bom fazer isso. E sempre a constelação familiar é assim, cada constelação que eu faça é um passo em direção às pazes e ao amor com os nossos pais. Quanto mais eu observo isso, quanto mais eu vejo para eles, sem julgamento nenhum, mas eu me aproximo da vida. Então sempre tem aquela coisa, né? Tomar o pai e a mãe. Tomar o pai e a mãe é reconhecer que se eu estou vivo, é por causa deles. Não importa o que eles fizeram, certo? Eu estou Sim. vivo. Então eu tomo a vida do jeito que ela me veio. E a partir daí, eu como adulto, eu vou fazer as coisas. Vou fazer um pouco melhor daquilo que eu recebi. Então Claro. isso é uma evolução da vida. É dessa forma. Que é para isso que nós viemos, né? A gente está aqui para fazer esse Aham, processo de evolução. Essa é a nossa missão, o nosso propósito, é isso. E aham, depois, como a gente vai trabalhando, vai fazendo as outras coisas, mas o principal é evoluir, é ser cada dia melhor. E a Dani está falando aí que a constelação é como, cada constelação é como uma cebola, né? Vamos tirando as camadas e vamos exatamente. nos melhorando. Então, é aquilo que já foi falado, não é milagre, mas Não, é um trabalho, é um processo e precisamos sempre ter dentro de nós a resposta para a pergunta: você quer a cura, você quer ser curado? Então, aham, depende muito da disposição e da disponibilidade, né, de quem busca ajuda também, e o terapeuta fazer aí o seu papel, então, dentro daquilo que precisa ser feito, né? E não visando só o financeiro, visando só ter seguidores e todas essas coisas. Agora, na era digital, né? Tudo é muito bonitinho, mas a gente precisa, então, primeiro ser mestres de nós mesmos, para depois a gente saber com quem eu vou me uhum, relacionar, para quem que eu vou entregar aí as exa- minhas questões. exatamente. Então isso tá muito perigoso hoje em dia. Se eu vou, através de performance, corro o sério risco de ser enganado. É isso aí. Sabe? Então Então, tem que ter muito cuidado. é desse jeito. Assim. Então, eu me preocupo com os clientes, sabe? Quando eu vejo, eu observo que estão na mão, às vezes, destes profissionais com uma índole um pouco duvidosa, é bem complicado. Uhum. Já teve constelação que as pessoas no workshop faziam desobsessão. Então tem que cuidar, Constelação, não dá para constelação misturar. não é para isso, gente. Uhum. E tem uma onda agora também bem preocupante, que tem constelação, os consteladores, consteladoras, que estão fazendo, como se fossem verdadeiros pastores, Uhum. como se estivesse criando uma nova religião, Uhum. onde tem um palco lindo e maravilhoso. É, sabe, eu observo isso, eu vejo onde é que isso vai dar. Uhum. Então é preocupante, né? Porque daqui a pouco é proibida uma terapia que beneficiou e poderia Sim, beneficiar muito, daqui a pouco acaba sendo proibida, né? do jeito que está, é, é bem provável que isso aconteça. Por quê? Por profissionais totalmente desqualificados. Uhum. Aonde eles... Uhum. Pode falar. Não? Segue, desculpa. Porque eles não sabem nem o que eles estão fazendo ali, eles só estão utilizando aquilo ali, fazendo um show, e sem benefícios nenhum quase para os clientes, a não ser simplesmente para eles. Uhum. E sempre a gente aprende no sistêmico o que acontece. O dinheiro é uma consequência. Eu Uhum. não posso fazer algo que o dinheiro é a prioridade. Então, eu estou Uhum. totalmente desconectado da vida. Uhum. Então, é sempre assim, eu faço algo pela vida e a vida me retribui, então, com o dinheiro. É uma Uhum. energia.
Claro. Quando o meu único objetivo é o dinheiro, é fama, lá na frente a conta vai vir. Uhum. Só que E como... enquanto isso, eu fiz um estrago gigantesco na vida de um monte de gente que não sabe. São pessoas, sabe, que estão com problemas e elas vão pela retórica. Uhum. Então, sempre o bom senso, né, Sebastião? Isso para a vida, até uma fruta, se você comer demais, vai fazer mal. E Aham, então, sim. não, o problema não são as constelações, o problema é como elas estão sendo usadas. O problema não é o reiki, é como está sendo usado. Então, a gente sempre tem que olhar para isso, né? Como, que Aham. uso eu estou dando para tudo na vida. Então, depende muito da forma como é usado, para ser uma coisa boa ou deixar de ser boa. Então, Então, as terapias que tem por aí são excelentes. A questão é quem está utilizando esta ferramenta. uhum, E o problema é esse. uhum. Isso aí. O que mais, então, Sebastião? Vamos finalizando? Finalizamos então, tá? É isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de ter falado, que eu não te perguntei? Não é bom você nem começar a me perguntar, senão eu começo e eu não paro mais de falar. O que eu, no momento, né, eu agradeço o convite, é a minha primeira experiência numa live, eu me expor desta forma, certo? Eu sou meio caboclo do meio do mato, né? Aonde quando as visitas chegavam lá em casa, a gente ia para debaixo da cama, sabe? Era assim que a gente fazia. Então hoje é a minha primeira experiência, eu agradeço a você, recebi o convite e aceitei o convite por saber da sua ética, da sua retidão, e eu falei, vamos lá, né, vamos ver o que é que acontece. Então, foi mais uma conversa, né, uma Sim. coisa assim, e que essa nossa conversa tenha servido, de alguma forma, de uma forma positiva, para as pessoas que assistem, estão assistindo, ou que vão assistir. Uhum, Então, essa live não é para criticar ninguém, não é, simplesmente um alerta. Então, é uhum, para mostrar um pouco de conhecimento, que é as terapias, constelação familiar, e o que está acontecendo com com essas terapias, principalmente para onde está indo a constelação familiar. uhum, Existem profissionais excelentes, procure esses profissionais. uhum, Não entregue a sua vida, as suas dores para qualquer um. uhum. É É isso isso. aí. É isso, né? Muito agradecida, Sebastião, por você Ah, ter aceitado. ah, Que seja a primeira de muitas. Eu comecei falando isso na minha primeira live, já estou aham, na 11ª. ah, sim, Como aham, sim. convidada e como anfitriã, então é uma honra usar esse espaço. Agradecemos a internet, o Instagram, por Aham, nos dar essa oportunidade de nos conectar. Eu daqui de Rosário, na Argentina, você em bom, Chapecó, em Santa Catarina, aham. no Brasil. Então, para a gente poder passar nossa mensagem sempre do nosso coração, né, sempre com amor, e para que essa mensagem chegue para as pessoas, para elas olharem para elas, para buscarem ser mestres de si mesmas e buscarem evoluir, buscarem bons profissionais, saber que a gente chegou no momento de a gente precisa se ajudar, é um momento de Sim, cooperação. Então vamos aham. cooperar, né? Vamos de mãos dadas aí fazer um mundo melhor. E se a gente quer um mundo melhor, quer uma mudança, sempre precisa começar por nós É, mesmos. Então que é, tenhamos esse por nós. olhar, Uhum. que possamos crescer, estar nesse lugar de adultos, olhar para as nossas questões e querer sanar, melhorar, curar a partir Exatamente. do movimento aí, de uma atitude, de uma decisão. Então, Exatamente. muita gratidão, Sebastião. Agradecemos a todos que passaram por aí. Não fui nomeando ninguém, Sim, mas tem muita gente linda que passa. Ó, tem uma mensagem da Lute aqui. A Lute é minha vizinha, ela escreveu em espanhol aqui, ó. Obrigada por esse espaço, compreendi bastante, porque ela aham, tá aprendendo português, né, Lute? tá. Faz 3 anos que eu faço constelações e a minha experiência foi um antes e um depois. E segue sendo uma filosofia de vida e de muita cura. Então, estamos juntos, ela diz, e estamos curando. Obrigada, Exatamente. Lute. Graças, Lutita. Te quero um montão. E a Monique diz aqui, qual dica para escolher um bom profissional, Sebastião? Ela está perguntando. Geralmente por indicação de alguém que fez a constelação e teve um resultado positivo, e não ir, às vezes, pela retórica,
por dizer coisas que a gente quer ouvir. Tá? Às vezes é uma armadilha. O melhor mesmo é conheça a vida deste profissional. Vá atrás de indicação, né? Como que ele é. A dica mais é essa, que não existe como você saber exatamente. Faz com quem já fez, qual foi o resultado, olhe para essa pessoa, o que é que ela faz da vida, principalmente isso. Observe se ela tá mais, se eles estão mais atrás de seguidores, ou o que é que tem, né? Sim. Então é isso, agradecemos a presença de todos. Tem o Luiz Antônio, que nos acompanhou desde o início aí. Um abraço, Luiz também estão por aí, o Zé, a Monique, a Aline, a Daniela, a Simone Fratini, quem mais? A Estética Querer Resolve. Deixa eu ver quem mais, o Felipe Pavan. Então, muita gente passou por aqui. Obrigada a todos que passaram e os que vão passar aí nessa live. Tá certo. Obrigada, Sebastião, e a gente se despede. Um excelente final de semana para todo mundo e muito amor no coração. Beijão. Beijo. Tinha a Leandra também. Beijo, Leandra. Tchau, tchau.